As eleições em Angola nunca começam no dia do voto. Elas sempre começam muito antes, começam no medo coletivo que é fruto de muitos anos de guerra. No medo de mudar e viver uma nova experiência. Começa no medo de perder a tão falada da estabilidade. No medo de tocar num sistema que, mesmo falho, aprendeu a sobreviver e a ditar as regras da política em Angola. Quase que já virou costume porque de 5 em 5 anos o país entra no mesmo ritual. No ritual de campanhas políticas intensas a fim de angariar o maior número de votos e garantirem assentos no parlamento. E no fim, são promessas atrás de promessas, quando precisam do povo aparecem sempre que é necessário, mas quando o povo precisa, e precisa sempre, ninguém lá está. Tentam despertar uma esperança que não se assume em voz alta e depois surge sempre a mesma sensação que é familiar. O final já estava praticamente escrito mesmo antes das urnas serem abertas. Esse ciclo deixou de causar estranheza, tornou-se algo normal com o passar do tempo. O MPLA vence, a oposição tenta contestar de fachada, surgem acusações de irregularidades, mas o mais engraçado é que todos eles comem no mesmo bolo e para o povo sempre tem as benditas migalhas. Mas o debate não fica por aí por muito tempo, porque isso não é agradável nem conveniente para o sistema que nos governa. Ele muda rapidamente de foco, já não se discute o processo eleitoral em si. O discurso toma o tom mais violento para se colocar ainda mais medo no povo. A tensão surge como um mal necessário para controlar as massas. E isso nos leva a crer que em Angola a democracia raramente é avaliada pela sua transparência. O que os nossos dirigentes nos mostram é que ela é avaliada pela capacidade de evitar o caos. É nesse terreno que surge a proposta da UNITA, e sejamos sinceros, também já se mostram muito repetitivos nos dizeres. Um pacto de transição para evitar violência no período pós-eleitoral. À primeira vista parece sensato. Angola carrega uma memória pesada de conflito e qualquer apelo à estabilidade encontra eco numa sociedade que sabe o quanto custa a desordem. Mas essa proposta não nasce no vazio. Ela encaixa num padrão que o país conhece muito bem. Em 2022, o discurso foi praticamente o mesmo. As eleições foram contestadas, falou-se em fraude, mas não houve confrontos. Isso foi apresentado como sinal de maturidade política. O debate ficou nas entrelinhas e a paz não nasceu da confiança no sistema, mas da contenção da contestação. Quando o próprio líder da UNITA afirma que não houve violência porque pediu calma aos seus apoiantes, ele revela algo essencial e inquietante. A estabilidade não foi garantida pelas instituições. Foi garantida pelo autocontrole político, e é aqui que o problema se aprofunda. De 5 em 5 anos, Angola desloca o debate do antes para o depois. Em vez de discutir seriamente a independência da Comissão Nacional Eleitoral, o papel do Poder Judicial ou o acesso equitativo à comunicação social, o país concentra-se em como evitar conflitos depois do anúncio dos resultados. O pós-eleitoral transforma-se no centro da conversa.
como se a instabilidade estivesse no comportamento dos cidadãos e não na fragilidade do processo. O Pacto de Transição reforça essa lógica. Ao alertar contra uma eventual caça às bruxas, o discurso sugere que a alternância no poder pode significar vingança ou perseguição. Mas numa democracia funcional, a alternância não é revanche, é responsabilização. O fato de esse receio surgir repentinamente diz muito sobre como o poder em Angola se habituou à ausência de consequências. A contradição torna-se ainda mais evidente quando a própria UNITA denuncia o controle do poder judicial, da comissão eleitoral e da comunicação social pelo governo. Se essas instituições não são independentes, como se constrói um pacto capaz de gerar confiança? Como se pede serenidade depois do voto sem garantir credibilidade antes dele? No fundo, Angola continua presa a um ciclo que se alimenta a si próprio. Evita-se o confronto imediato, mas adiam-se as reformas profundas. Preserva-se a estabilidade, mas mantém-se a desconfiança. O sistema segue praticamente intacto, não porque funcione bem, mas porque o medo de mudá-lo parece maior do que a vontade de corrigi-lo. Talvez o verdadeiro problema nunca tenha sido a violência pós-eleitoral. Talvez o problema seja o fato de Angola continuar a temê-la. Porque uma democracia que precisa constantemente de pactos para garantir a paz depois do voto é uma democracia que ainda não resolveu os seus problemas de base.